Sejam bem-vindos ao quarto episódio da terceira temporada da série A Mensagem de Fátima. Nesta temporada, como recordam, temos refletido sobre as figuras centrais que viveram e transmitiram a mensagem de Nossa Senhora. Após olharmos para a vida da irmã Lúcia de Jesus, hoje voltamos a atenção para o padre Manuel Nunes Formigão, um sacerdote que desempenhou um papel decisivo na história das aparições. Homem de múltiplos talentos e missões, ficou conhecido sobretudo por 3 títulos: Homem de Deus, Apóstolo de Nossa Senhora de Fátima e Fundador. Chamado frequentemente de Apóstolo de Fátima, foi o primeiro a investigar com rigor científico os acontecimentos de 1917, ajudando a garantir a sua autenticidade, e tornou-se depois um dos principais divulgadores da mensagem. Ele próprio escreveu: Fátima é atualmente o mais belo centro de devoção a Nossa Senhora no nosso país. Para ele, Fátima não era apenas um espaço de piedade popular, mas um verdadeiro centro espiritual, capaz de levar o coração do povo português até Deus. E para falar dessa figura, nada melhor do que nos situarmos no espaço Padre Formigão, a casa do Apóstolo de Fátima. Esta casa-museu é muito mais do que paredes e objetos. É uma casa com alma. Aqui respira-se a memória do Apóstolo de Fátima. Por meio de peças, documentos e testemunhos, somos conduzidos ao encontro do perfil de um padre culto, discreto e profundamente espiritual, que acompanhou de perto os pastorinhos em 1917. Foi nesta casa que também a congregação das Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora de Fátima nasceu, fundada por ele, que continua a ser hoje sinal vivo da sua missão. Nasceu em 1883 e cresceu em Tomar, uma cidade rica em história e expressão artística, ainda marcada pelos vestígios da presença heróica dos freis do Convento de Cristo. Com 12 anos, começou a frequentar os seminários do Patriarcado de Lisboa, prosseguindo depois os estudos a partir de 1902, 1903, na Universidade Gregoriana em Roma, onde se licenciou em Teologia e Direito Canônico. Em abril de 1908, recebeu a ordenação sacerdotal na Basílica de São João de Latrão e no dia seguinte celebrou a Missa Nova na Igreja Santo Inácio. Concluídos os seus estudos acadêmicos, regressou em 1909 à sua diocese, encontrando um Portugal muito diferente daquele que deixara meia dúzia de anos antes. No regresso, numa viagem de comboio, fez uma paragem de algumas semanas em Lourdes. A sua intenção era homenagear a Mãe do Céu, que aí aparecera na gruta de Massabielle, e contactar pessoalmente com a vida do santuário, que se tornara um grande centro mariano conhecido pelas curas e pelas conversões. Como sinal da sua profunda devoção mariana, não partiu de Lourdes sem antes prometer que seria um ardoroso propagador do culto de Nossa Senhora de Lourdes em Portugal. O sonho do padre Formigão de contribuir para a evangelização e pacificação do país encontrou, porém, fortes barreiras. Em 1908 havia ocorrido o regicídio de Dom Carlos e pouco depois, a 5 de outubro de 1910, implantava-se a República, marcada por uma forte matriz maçônica e anticlerical. Colocado no seminário de Santarém, dedicava-se ao acompanhamento dos jovens e ao ensino de crianças pobres. Até que, em 1917, os acontecimentos da covadeiria vieram chamar a sua atenção. Num clima de desconfiança e hostilidade, o padre Formigão decidiu aproximar-se do fenômeno com prudência, mas também com rigor. Presente na quinta aparição, a 13 de setembro de 1917, realizou os primeiros interrogatórios às crianças, sendo testemunha da última aparição. Aquilo que começara como uma investigação cética acabou por transformar-se num verdadeiro encontro com Deus, através da simplicidade e da fé dos pastorinhos. A partir deste momento, o padre Formigão passou a acompanhá-los espiritualmente, tornando-se um dos principais transmissores da mensagem de Nossa Senhora.
E aqui surge a pergunta fundamental: o que este sacerdote pode nos ensinar hoje? A devoção filial a Nossa Senhora, a centralidade de Cristo na sua vida, o seguimento de Cristo como forma de procurar a verdade, como forma de viver em verdade. Podemos aprender com ele a unificação interior. No Padre Formigão não há desfazamento entre o conhecimento teórico, teológico e a sua prática, a sua vida. Nele há uma grande unificação entre o saber e o ser. Para Formigão, pensar Deus é viver Deus e ser para Deus. Podemos aprender com ele uma das virtudes que mais e melhor o caracterizava, que era a humildade. Essa descrição silenciosa em tudo o que fazia, o estar mais disposto a escutar do que a fazer-se ouvir. E também gostaria de sublinhar do Padre Formigão a obediência, e ela igualmente filial à Igreja e aos seus superiores hierárquicos. A vontade de Deus para o Padre Formigão era, efetivamente, a sua razão de existir. A devoção de Nossa Senhora foi fruto de experiência e discernimento. Que lugar ocupa Maria na teologia da mediação e como isso se reflete na vida deste sacerdote? O venerável Padre Manuel Nunes Formigão sempre manifestou uma grande devoção a Nossa Senhora, desde a infância. E os conhecimentos que adquiriu ao longo da vida permitiram-lhe definir com clareza o papel de Nossa Senhora na história da revelação, na redenção. Padre Formigão percebeu o papel privilegiado que Nossa Senhora tinha na obra de redenção levada a cabo por Jesus. Obviamente que os estudos teológicos lhe permitem ter convicções lúcidas e evidentes sobre o papel teológico de Nossa Senhora na história da salvação. Mas a teologia não o impede de manter uma relação filial com Nossa Senhora, e uma relação tão profunda que tem episódios da sua vida muito específicos sobre essa devoção. Concretamente, nas suas passagens por Lourdes, não só servia como maqueiro, mas consagrou-se totalmente a Nossa Senhora, prometendo-lhe até difundir a sua mensagem. E como jovem sacerdote, ele estava convencido que poderia divulgar o culto de Nossa Senhora de Lourdes em Portugal e promover até peregrinações. Mas ele regressa a Portugal em 1909, em 1910, dá-se a implantação da República e o Padre Formigão, de alguma forma, não pode organizar as peregrinações que pretendia. E em 1917, Nossa Senhora aparece em Fátima e é ele o convidado, o escolhido, para averiguar a veracidade das aparições. E Fátima ocupa todo o seu coração, como ele diz. Nossa Senhora, a mensagem de Nossa Senhora de Fátima ocupa e preenche o seu coração. E ao longo da sua vida mantém esta devoção filial com Nossa Senhora. Podemos dizer que ela é teológica, na medida em que é esclarecida pelos seus conhecimentos teológicos, mas ela é também filial. Confia nela, entrega-se a ela e a ela dedica, ao longo da sua vida, a mais densa e bela poesia. A mensagem de Fátima é profundamente cristocêntrica, como soube o Padre Formigão integrar a devoção mariana com a centralidade de Cristo. Sim, eu penso que hoje não há dúvidas que a mensagem de Fátima
é cristocêntrica. Incontestavelmente, ela é cristocêntrica. E desde a primeira aparição, Nossa Senhora faz perceber, entender, faz ver aos pastorinhos o primado de Deus. Faz-lhes saber que vem do céu e a pergunta que lhe faz: quereis oferecer-vos a Deus? Deixa claro que o primado é de Deus. E Nossa Senhora diz-lhes, os pastorinhos respondem sim, queremos, e Nossa Senhora diz-lhe: ides ter muito que sofrer, mas Deus será o vosso conforto. O Padre Formigão ouve este relato da primeira aparição e para ele é claro que Nossa Senhora, na mensagem de Fátima e nas aparições de Fátima, ocupa o lugar que ocupa na história da salvação. Ou seja, ela não é a protagonista, mas ela é a mensageira, a medianeira, se quisermos, de todas as graças, uma vez que tem um papel privilegiado na obra da redenção que o seu Filho Jesus leva a cabo. Os conhecimentos teológicos do Padre Formigão confirmam a teologia teocêntrica da Igreja. De alguma forma podemos dizer que nesta manifestação particular não há surpresas para Formigão. Ele entende que a mensagem do Evangelho é a mensagem de Fátima. E nos seus escritos ele vai fazer uma referência muito explícita à imponente escultura do coração de Jesus, que se encontra no centro do santuário e que de alguma forma diz a cristãos e não cristãos, crentes e não crentes, o primado de Cristo no acontecimento de Fátima. Chamaram-lhe o apóstolo silencioso. Como podemos entender, à luz da teologia da santidade, esta forma discreta de missão? Apóstolo silencioso é um título menos conhecido, mas muito bonito, e aplica-se na perfeição à pessoa, à personalidade do Padre Formigão. De facto, os testemunhos que temos dos seus contemporâneos que privaram com ele, que o conheceram, muitos desses testemunhos dão conta que o Padre Formigão era uma pessoa discreta e que parecia viver em contínua comunhão com Deus. Sim, podemos dizer que nele havia essas duas dimensões. O apóstolo ardente de Fátima, disposto a qualquer sacrifício para anunciar a mensagem de Fátima, mas também o apóstolo silencioso e discreto, que é na interiorização que ele define, de alguma forma, se quisermos falar em estratégia, as estratégias de divulgação da mensagem de Fátima, mas é também no silêncio orante, que ele prepara as aulas das múltiplas disciplinas que dá. É nesse silêncio e nessa interiorização que ele escreve as suas obras sobre Fátima. É também esse silêncio que caracteriza e dá espaço à beleza da sua poesia, sobretudo aquela que é dedicada à Nossa Senhora. E o Padre Formigão dedicou-se e dedicou parte da sua vida à direção espiritual. E nós sabemos que a direção espiritual só é possível num espaço de grande silêncio, onde a pessoa se diz e onde Deus também se diz. Portanto, o Padre Formigão, mesmo como pessoa, de facto, era silencioso
e as virtudes da sabedoria e da prudência que o Papa Francisco lhe reconhece de forma heroica, elas brotam desse silêncio, dessa interiorização, dessa comunhão com Deus. O reconhecimento das suas virtudes heroicas mostra a universalidade do chamamento à santidade. Como se relaciona a sua vida com o ensinamento da Lumen Gentium sobre a vocação universal à santidade? A nossa amada Igreja, diria eu, é santa. Às vezes temos alguma relutância em acreditar nisto, face a vários acontecimentos que afetam a Igreja. Mas a Igreja é santa e é a Lumen Gentium que o atesta. E é santa porque, com efeito, Cristo deu a sua vida pela sua esposa, a Igreja, para a santificar. E nas palavras do apóstolo Paulo, a vontade de Deus em nosso respeito é a nossa santificação. Por isso todos na Igreja somos chamados à santidade. É sempre Deus que toma a iniciativa da santidade. A santidade é um dom de Deus, um dom gratuito, graça que recebemos e acolhemos no nosso batismo. Pô-lo em prática é o grande desafio da nossa vida. Foi com certeza também o desafio da vida do venerável Padre Formigão, que na fidelidade à sua vocação sacerdotal, na fidelidade ao seu ministério, pôde efetivamente viver uma vida reconhecidamente virtuosa e santa. É evidente que a santidade exige o compromisso com a justiça, o compromisso com a paz, o compromisso com a fraternidade, o compromisso com o amor. E não temos dúvidas, ao ler os testemunhos de vida sobre o Padre Formigão, que foi uma pessoa profundamente empenhada em todos estes aspectos, mas é notória a sua fidelidade à Igreja e o seu amor aos pobres e às pessoas de uma maneira geral. Tudo isso faz dele, obviamente, um modelo de virtudes e de santidade. Também, ao pensar nisto e ao olhar para a vida do Padre Formigão, sobretudo na leitura das suas cartas, há um grande motivo de esperança para nós, porque o Padre Formigão, na sua vida discreta e silenciosa, diz-nos que a santidade é possível. E por isso, se acolhermos a graça de Deus, podemos efetivamente santificar-nos, ou Deus santificar-nos-á, com certeza. Por fim, a congregação que fundou as Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora de Fátima nasceu do apelo à reparação feito pela Virgem. Como esta fundação nos mostra que a mensagem de Fátima não é apenas para contemplar, mas para viver concretamente na Igreja e no mundo. A contemplação estará sempre no centro da vida cristã. Mas o Padre Formigão, quando recebeu da parte de Nossa Senhora, através da Jacinta, o recado dirigido a ele pessoalmente, é preciso que haja quem faça reparação. E sabendo ele que a reparação era transversal a toda a mensagem de Fátima, obviamente que se empenhou de uma forma extraordinária em divulgar a mensagem de Fátima. A conversa que teve com a irmã Lúcia no dia da sua profissão religiosa, acerca da devoção dos primeiros sábados, vem dar ainda maior relevo a esta intuição do Padre Formigão. E o Padre Formigão percorre o nosso país inteiro a divulgar a mensagem de Fátima e a devoção dos primeiros 5 sábados. Sobretudo através da direção espiritual e do sacramento da reconciliação, ele tenta incutir nos cristãos o espírito reparador.
Porém, a determinada altura percebe que não é o suficiente e começa a sonhar um instituto feminino inteiramente dedicado à reparação. E obviamente surge no horizonte do Padre Formigão a congregação. E ele sonha um instituto contemplativo, porque percebe que é da Eucaristia, mistério reparador por excelência, que é da entrega de Cristo na cruz e que é da adoração do mistério eucarístico que pode brotar o espírito reparador que depois animará a oferta e a entrega da própria vida. E foi esse o grande legado que ele nos deixou, a primazia da Eucaristia, da adoração eucarística, e só se vive a Eucaristia e a adoração eucarística na contemplação do mistério. Mas é aí que nós, enquanto reparadoras, vamos buscar a luz e a força para depois oferecer o nosso cotidiano, a nossa saúde, a nossa doença, a nossa alegria, a nossa tristeza, as nossas dores, mas não só as nossas, abraçamos também as angústias, as dores e as esperanças da humanidade com uma grande benevolência e com uma grande compaixão que brotam precisamente do mistério da cruz de Cristo. Então, para nós só existe missão, só existe reparação enquanto vivermos em comunhão com Cristo crucificado, com Maria junto à cruz e enquanto imersas na contemplação do mistério eucarístico. Até ao último momento, o apóstolo de Fátima manteve-se enquanto pôde longe de Fátima. O bispo de Leiria tentou repetidamente resolver este paradoxo, mas em vão. Em dezembro de 1954, o padre Formigão, com estado de saúde abalado, aceita instalar-se na Casa das Irmãs Reparadoras em Fátima. Enquanto pôde, a sua vida foi um exemplo de oração, de abandono à vontade de Deus, de resignação e de humildade. Na manhã do dia 13 de abril de 1956, celebrou a sua derradeira missa. Na tarde desse dia, foi acometido de uma hemorragia cerebral que o imobilizou até a morte. Durante mais de um ano, continuou com conhecimento pleno, falando com dificuldade com as irmãs e com quem lhe visitava. Comungava diariamente e acompanhava as pessoas que com ele rezavam. Nunca ninguém ouviu-lhe um sentimento de revolta ou um queixume de impaciência. A 30 de janeiro de 1958, entregava a alma ao Criador entre as irmãs que o acolheram e seguiram, estando presente o bispo diocesano que o abençoou. Foi sepultado no cemitério de Fátima até que seus restos mortais foram transladados para a casa onde faleceu. E no próximo episódio, recordo uma vez mais que os episódios deste programa serão transmitidos no primeiro sábado de cada mês, com repetição no dia 13. Hoje refletimos os ensinamentos do padre Manuel Nunes Formigão. Fidelidade silenciosa à missão. O padre Formigão mostrou-nos que a santidade também se constrói no serviço discreto. Mesmo longe de Fátima durante grande parte da vida, permaneceu fiel à vontade de Deus e ao cuidado pastoral com os pastorinhos, demonstrando que a entrega silenciosa pode transformar vidas e a comunidade. A oração e o abandono a Deus. Desde o início cultivou uma vida de oração profunda, combinando recolhimento e celebração à Eucaristia com intensa atividade pastoral. Até nos momentos finais, em que sofreu uma hemorragia cerebral e ficou imobilizado, manteve-se sereno, comunicando-se com dificuldade, mas sempre em oração e comunhão com Deus. Humildade e serviço. Homem centrado em Deus, o padre Formigão mostrou que a verdadeira liderança pastoral se exerce com doçura,
abnegação e força de caráter. Não buscou protagonismo, mas dedicou-se a garantir a autenticidade das aparições de Fátima e a formar vidas religiosas voltadas à reparação e à vivência da mensagem. A santidade na vida prática. A sua vida demonstra que a santidade não depende de grandes gestos públicos. O cortejo fúnebre, a devoção popular e o legado deixado revelam a influência silenciosa de alguém que, com humildade e fidelidade, se torna instrumento da providência divina. O compromisso com a verdade e a formação espiritual. Inicialmente cético quanto às aparições, tornou-se depois fiel arauto da mensagem de Fátima. Com rigor teológico e sensibilidade pastoral, ajudou a transmitir a mensagem de forma autêntica, ensinando-nos que conhecimento e fé devem caminhar juntos. Ao recordarmos o Padre Formigão, aprendemos que a humildade, a oração, a fidelidade e o serviço silencioso tornam qualquer pessoa capaz de transformar a Igreja e o mundo. Ele foi um apóstolo discreto, fiel à missão que Deus lhe confiou, mostrando que cada gesto de amor e cada oração tem poder de impacto profundo. E para finalizar, deixo também um convite. Não percam o próximo episódio. No próximo mês, iremos falar sobre a figura de Dom José Alves Correia da Silva, o bispo de Leiria, que muito fez por Fátima. No entanto, não se esqueçam deste apelo do Padre Formigão. Fátima é um cantinho do céu. De Fátima para o seu coração. Até o próximo episódio.